Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e na aula de hoje nós vamos continuar fazendo o processo de otimização de uma PCR. É isso aí, na aula passada a gente começou a falar sobre esse assunto, hoje a gente vai subir o nível, a gente vai elevar essa régua que você vai entender como otimizar pontos que quase ninguém pensa, mas que pode fazer toda a diferença aí no dia a dia, no desempenho da sua PCR. Por exemplo, você sabe quantos ciclos de PCR é ideal para o seu caso? Talvez 30, 35 ciclos, que como se faz geralmente não seja o ideal. Talvez você tenha que trabalhar com mais, talvez você tenha que trabalhar com menos. Você sabe como otimizar a temperatura de denaturação? Denaturação, você pode otimizar a temperatura de denaturação também, ela é importante. Você sabe como estipular a concentração de magnésio, de DNTP, você sabe como variar a PCR para obter melhores resultados? Tudo isso a gente vai falar na aula de hoje, que é uma aula extremamente prática. Eu tenho certeza que você vai tirar um bom proveito daqui. Eu vou rodar a vinheta, enquanto roda a vinheta você se inscreva aí no canal e aciona o sininho aí para você ser lembrado toda vez que uma aula nova for ao ar, beleza? A gente se vê já já depois da vinheta. Muito bem, vamos começar, mas como sempre, antes de começar, eu gostaria de falar para vocês sobre o Clube do DNA. Eu sempre falo do clube aqui, você já deve ter visto, mas hoje eu vou fazer melhor. Não vou só falar do clube, eu vou mostrar o site, eu vou mostrar o clube por dentro também. Se você nunca viu, se você não é aluno, você vai ver como é que funciona. Eu tô aqui no site, se você quiser conhecer o clube, você vem aqui nesse site, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver. Aqui tem todas as informações falando como funciona o clube, tem a amostra das aulas aqui para você assistir, alguns vídeos, das aulas teóricas, das práticas, falando dos apostilas, dos cursos, vai lá. Tem um monte de coisa aqui que você pode ver, inclusive o preço, né, que dificilmente eu falo aqui, mas ó, é importante. Eu sempre foco nas características, mas só para você saber, o clube você tem duas opções de entrar como membro do clube. Ou você pode ser um mensalista, vai pagar ali uma mensalidade e vai ter acesso a 100% do conteúdo do clube. Seja você um membro mensal ou um membro anual. No anual, qual que é a diferença? Você vai pagar uma anuidade e também ter acesso a 100% do conteúdo do clube, só que é vantagem você pagar a anuidade, que fica bem mais barato. No final de 12 meses você paga muito menos do que se você pagasse a mensalidade. Fica bem mais barato. No meu ponto de vista, não vale a pena ser um membro mensal. Eu certamente, se fosse assinar, assinaria no anual. Agora deixa eu mostrar para vocês o clube por dentro. Então imagine que você assinou, está fazendo um período grátis em 7 dias, que você pode testar gratuitamente por 7 dias, você ter acesso a 100% de conteúdo nesses 7 dias, sem pagar nada. Se quiser, continua, se gostar, continua, se não quiser, você pode cancelar e não vai gastar nada. Mas aqui eu estou dentro do clube, ó, ele está me sugerindo uma das aulas, eu estou com o meu login, né? Então ele está sugerindo a aula onde teoricamente eu teria parado aqui o curso, que é a selagem e centrifugação de placa, que esse aqui está dentro do curso PCR em tempo real do Zero Análise dos Dados, né? Eu poderia continuar daqui de onde eu parei, ou eu poderia ter acesso a qualquer outro conteúdo que tem aqui no clube. Então aqui ele está separando, ele separa os conteúdos novos que eu acabei de publicar, por exemplo, esses aqui são as aulas do curso de sequenciamento Sanger, que a gente está fazendo nesse momento. Já temos algumas aulas aqui, toda semana eu estou colocando uma aula nova. Mas poderia entrar aqui na ordem que eu coloquei lá para ficar organizado o clube. Então tem as boas-vindas, tá justamente dentro do conteúdo do sequenciamento Sanger, vou apertar para carregar mais aqui. Tem o módulo Comece por Aqui, que é a formação básica em Biomol, tem aqui uma série de aulas só sobre técnicas, tem as aulas relacionadas às aplicações, então marcador molecular, genotipagem, expressão gênica. Tem as aulas práticas que a gente fez gravadas em software, tem masterclass, tem aulas não relacionadas à biologia molecular, as aulas semanais que eu vou colocando de toda semana ali, tem a série sobre a expressão gênica, tem coisa pra caramba, que é o curso PCR em tempo real, curso de CRISPR, você pode assistir tudo isso aqui com uma única assinatura, curso de sequenciamento de nova geração, Cidadão do Mundo, como estudar fora, tá tudo aqui, ó. Tem curso pra caramba. Eu tava vendo aqui em cima, eu sempre falo, tem umas 100 aulas, mas eu fui ver, ó, tem 423 aulas aqui no clube. Tá certo que tem algumas aqui que são repetidas, né? Porque eu coloco, às vezes, um curso, eu vou fazer a introdução de um curso, eu coloco uma aula como recomendação ali dentro do curso, né? Mas de todo jeito, sei lá, pelo menos 350 aulas tem aqui dentro.
é muita coisa, certo? Então esse foi o Clube do DNA, agora sim vamos voltar aí para a nossa aula. Eu deixei o link aqui para você saber mais sobre o clube aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. Muito bem, agora sim começamos a segunda parte aqui da nossa aula de otimização. Lembrando, né, que a gente está falando de PCR, então para você entender o que eu estou falando aqui, você precisa entender como funciona o PCR. Se você ainda não sabe, eu vou deixar o link aqui em cima de uma aula prática, teórica e prática sobre PCR. Uma aula que eu fui lá no laboratório, gravei, executei. Lembrando também que nós estamos no meio de uma trilogia, né? Seria uma sequência de 3 aulas que acabaram já virando 4, né? Começamos falando de como padronizar uma PCR, vou deixar o link dessa aula aqui, que é o embasamento para você entender como padronizar uma técnica, como padronizar a técnica, o que você precisa saber, quais são os conceitos necessários e os pontos ali a seguir, passo a passo, né? Desde o ponto inicial até os pontos mais avançados aí do processo de padronização. E aí a gente entrou nas 2 aulas aí de como padronizar, que a gente dividiu em 2. E aí uma das próximas aulas, de novo, não sei se vai ser a aula colada com essa daqui ou não, mais para frente, aula sobre aditivos de PCR. Depende aí da demanda de vocês. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui. Como otimizar uma PCR? A gente já falou na aula passada sobre os 4 primeiros passos e hoje a gente vai para o 5º passo. Se você não viu a primeira parte de otimização, vai lá, veja aquela primeira parte que aí você vai seguir nessa ordem. O passo 1, o passo 2, o 3, o 4. Agora a gente vai começar o passo número 5, certo? Vamos lá. Passo número 5, você vai variar o número de ciclos. O seu protocolo vai te falar ali, provavelmente 30, 35 ciclos, 40 talvez, mas você pode variar o número de ciclos da sua PCR, né? Lembrando aqui o racional, se você começar na teoria, né? Na prática não é assim que conhece, mas na teoria você começar lá o primeiro ciclo com uma cópia, no segundo ciclo você vai ter duas vão gerar 4, 8, 16, 32, e teoricamente, no final de 40 ciclos você teria trilhões. Não tem isso, né? Exatamente assim que acontece, mas o racional é esse de amplificação exponencial. Na teoria, teríamos uma amplificação assim, exponencial, mas na prática o que acontece é isso. De fato, tem uma fase exponencial aqui da reação, né? Aqui nós estamos vendo o número de cópias em relação ao número de ciclos da reação, e aí ela entra numa fase de platô em algum momento ali. Então, de novo, aquele racional que a gente falou bastante na aula passada, quanto mais ciclos, melhor, certo? Não necessariamente você vai querer muitos ciclos de PCR. Olha só, o excesso de ciclos, assim como a gente viu no excesso de outras coisas, né, na aula passada, o excesso de ciclos acima de 45, ele tende a gerar produtos inespecíficos. Sabe por quê? Porque quanto mais ciclos você faz de PCR, por que você aumenta a possibilidade de gerar fragmentos inespecíficos? Porque ao longo da PCR, por mais que esteja otimizada a sua reação, sempre vai ter uma amplificação inespecífica ali, alguma coisinha acontecendo. Pode ser um dímero de primer, pode ser um anelamento inespecífico do primer, isso aí vai acontecer. Só que se a reação estiver otimizada, isso vai acontecer numa frequência muito baixa. Tão baixa que talvez, mesmo que a reação seja exponencial, lá no final do 30º ciclo, aquela amplificação específica ela nem apareça. Ela é irrelevante frente à quantidade de amplicons, o número de amplicons ou de cópias do seu alvo. Só que quanto mais você aumenta o número de ciclos, né, mesmo que você caia num platô aqui, que existe um tempo, um determinado momento que você não vai estar no platô, ou seja, a reação não vai estar amplificando mais. Vai ter uma fase linear aqui, vai ter uma amplificação ainda que seja em menor quantidade. Se você deixa a reação acontecer por muito tempo, por vários ciclos, aqueles fragmentos inespecíficos que foram gerados lá no começo da reação, que eram irrelevantes com 30 ciclos, com 35, com 40, com 45, com 50 ciclos, talvez eles comecem a ser detectáveis. Se você começa a detectá-los, ele passar a ser um contaminante aí na sua amplificação. Então o excesso de ciclo nem sempre é benéfico, tá? Pode ser que seja, talvez você precise. Então ele depende muito da aplicação. Menor quantidade de ciclo significa maior especificidade, justamente porque eu acabei de explicar. Só que existe a aplicação que você talvez queira aumentar o número de ciclos. Por exemplo, uma aplicação de PCR ou PCR em tempo real, que você quer bastante ciclo, pode ser que você queira bastante ciclo, é genotipagem de SNP. Você vai fazer um processo de genotipagem de SNP, talvez você queira aumentar o número de ciclos da sua reação para favorecer a detecção de um genótipo específico. O contrário acontece quando você está numa PCR em tempo real ou uma PCR para análise de expressão gênica, que aí você não quer a formação de algo inespecífico de jeito nenhum, né? Para você codificar somente aquilo que te interessa mesmo.
tá bom? Então esse foi o passo número 5. No passo número 6 você vai variar a temperatura e o tempo de denaturação. São coisas que a gente nem pensa, né? Às vezes temperatura de denaturação ou tempo de denaturação vai ser sempre o mesmo, mas o tempo e a temperatura de denaturação tem um impacto importante. E nós temos dois tempos de denaturação aqui, né? Dois momentos. O primeiro deles é aquela denaturação inicial e tem a denaturação dos 3 passos da reação. Começando a falar da denaturação inicial. Aqui, a gente falou na aula passada também, tem 3 objetivos, esse primeiro passo aqui. Primeiro passo da denaturação, essa denaturação inicial tem 3 objetivos. O primeiro deles é denaturar completamente o DNA mold. Imagine aquele DNA que você extraiu, estava ali em temperatura ambiente, todo enovelado, todo engruvinhado. Ali você precisa aumentar a temperatura daquela reação, daquele ambiente, para desfazer a dupla fita e expor os nucleotídeos para a reação que vai acontecer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é para denaturar possíveis proteases e nucleases presentes ali. Você tem protease que presente na sua amostra, que poderia degradar a TAC, né, a sua enzima ali na sua reação, e nuclease que poderia degradar o ácido nucleico que está sendo formado ou o ácido nucleico que já está lá no seu DNA mold. Então, quando você aumenta essa temperatura por um bom tempo aqui, você desnatura essas proteínas. Elas não são termoestáveis como a TAC, por exemplo. Elas não aguentam a temperatura, elas vão desnaturar e não vão ser um problema na reação. E o terceiro ponto é ativar as TACs que tem essa tecnologia Hot Start aqui, que elas só passam a ser funcionais depois que o seu bloqueio é inativado, né? E isso acontece em alta temperatura. Então, geralmente vai ficar 94, 98 graus Celsius aí de 1 a 3 minutos. E você vai variar essa temperatura e o tempo também, né? De acordo com o tamanho do DNA mold. Quanto maior o alvo, mais energia você vai precisar para dissociá-lo, né? Para denaturá-lo. Então você vai aumentar aí o tempo e a temperatura se você estiver trabalhando com fragmentos muito grandes. E se for alvos muito complexos também, né? Se eles tiverem alta porcentagem de G e C em relação a AT, por exemplo, 65% ou mais de GC em relação a T, talvez você tenha que aumentar o tempo e a temperatura também dessa denaturação inicial. E está relacionado com a concentração de sal do tampão também. A gente vai ver daqui a pouco, né? Mas o sal ele tem um fator importante no processo de estabilização da dupla fita presente ali. Então, se você tem uma dupla fita muito estável, favorecida pela concentração de sal, talvez você tenha que aumentar essa temperatura de denaturação. Certo? Então isso aqui, ó, mostrando nesse passo inicial de denaturação, o impacto do tempo, né? 30 segundos, 1 minuto, 3, 5 minutos, olha como variou, como impactou na produção do produto final o aumento de tempo aqui, certo? Aqui nesse caso, 5 minutos, entre 3 e 5 minutos seria o adequado. Mas tem a denaturação dos passos da PCR mesmo, denaturação no anelamento do primer de extensão. Aqui nesse passo também vai ficar entre 94 e 98, só que um tempo mais curto, de 30 segundos a 2 minutos mais ou menos. Vai variar também pelo mesmo raciocínio, de acordo com o tamanho do molde, complexidade do alvo, concentração de sal do tampão e presença de aditivo. Se você tem presença de aditivo, ele interfere na estabilidade da ligação dupla fita, seja do primer ou seja do DNA com o DNA mesmo, né, com o próprio molde. Então aqui o impacto da temperatura de denaturação, olha só, 90 graus Celsius, nem teve formação do alvo aqui, 92 formação de fragmentos inespecíficos, 95, 98 amplificou bonitinho. Ainda ficaria aí com 95, porque 98, quanto maior a temperatura, mais você desgasta a enzima também, né? Então aqui nesse caso eu deixaria 95 graus Celsius com uma temperatura ótima. Passo número 7, ajuste da quantidade de NTP. Você pode ajustar a quantidade de NTP, vai ter um padrão ali de quantidade, você pode aumentar ou diminuir isso aí. Geralmente se utiliza concentrações iguais para cada um dos 4 DNTPs, né? ATCG, vai deixar todos mais ou menos ali na mesma concentração ou na mesma concentração. Aí pode ser por volta de 0,2 milimolar. Se você trabalhar com quantidade muito pequena, como 0,015 milimolar, pode ser prejudicial e a gente já viu que o excesso de qualquer coisa também. Acima de 0,5 também pode ser ruim. Então tá aqui, ó, uma reação, exemplos de diferentes concentrações de 0,01 milimolar de DNTP, não teve amplificação, e 1 milimolar gerou aqui um processo de inibição da reação também. Então, nesse caso, eu ficaria aí com 0,5 milimolar de DNTP. Atenção, se você estiver trabalhando você estiver otimizando a concentração de magnésio na sua reação ou trabalhando com um tampão que tem alta concentração de magnésio. O magnésio, ele interage com o DNTP.
O DNTP tem carga negativa, o magnésio carga positiva, eles interagem. O magnésio, os DNTPs presentes na reação, eles roubam o magnésio disponível para usar na reação. E o contrário também, né? O magnésio vai roubar os DNTPs para ser utilizados ali na PCR. Então, maior concentração de magnésio vai demandar maior concentração de DNTP. E o inverso é verdadeiro. Se você aumentar a concentração de DNTP, talvez você tenha que aumentar a concentração de magnésio também. Mas uma concentração variada pode ser útil também, que a gente está falando das concentrações iguais, né? Geralmente você vai trabalhar com a mesma concentração para os 4, mas talvez um dos DNTPs ou alguns dos DNTPs tenham uma concentração diferente dos outros. Então, por exemplo, em caso de experimentos específicos, como mutagênese, que você quer favorecer o erro da DNA polimerase, quando ela está trabalhando incorporando nucleotídeo, se você desbalanceia a concentração, a quantidade de DNTPs de cada um dos 4 DNTPs na reação, você favorece o erro da DNA polimerase na hora de incorporar nucleotídeo. Isso é interessante em experimentos como mutagênese, por exemplo, certo? Número 8, passo número 8, vai ajustar justamente a concentração do magnésio. O magnésio é um componente que as pessoas não dão muita importância, mas ele tem uma importância fundamental. Ele tem aqui, ó, na reação de PCR, 2 funções muito importantes. A gente já viu várias vezes, toda aula de PCR que se fala, a gente fala do cloreto de magnésio para disponibilizar o magnésio para DNA polimerase. O magnésio, ele é o cofator da DNA polimerase. Essa é a primeira função dele. Mas ele também tem uma função de estabilização da formação do complexo primer DNA mold, que ele tem carga positiva, ele vai interagir com a carga negativa do grupo fosfato do DNA e vai favorecer a estabilização das cargas dessas cargas negativas, favorecendo a ligação dupla fita, né, do primer com o seu alvo. Então ele tem essa outra função também. Formatos comuns para a gente entregar o magnésio na reação, porque a gente não coloca o magnésio íon lá dentro, você tem que colocar ele em formatos, né? Então você vai colocar ele ou como MgCl2 ou vai colocar ele como MgSO4, certo? Se você estiver trabalhando com TAC, vai ser o cloreto de magnésio que a gente está acostumado. É PFU aí que pode mudar. Concentração final vai variar de 1 a 4 milimolar, ele vai variar de acordo com, lembra a gente falou? Concentração de DNTP, por conta da interação deles, quantidade de primer que você tem presente na sua reação e quantidade de DNA. Quanto mais você tem de primer, mais de DNA, talvez você tenha que aumentar a quantidade de magnésio, por conta de tudo que a gente falou aqui atrás. E atenção se você trabalhar com amostras que têm EDTA, contaminadas com EDTA ou que foram eluídas, ressuspendidas em tampão TE, que é tris e EDTA. Por quê? Porque o EDTA ele é um quelante de magnésio, ele rouba magnésio e vai disponibilizar para a reação. Então, se você tiver a presença de EDTA na sua reação, o que não é incomum, aumenta a concentração de magnésio lá no final das contas. Então, olha que o impacto, né, diferentes concentrações, de 1 milimolar até 3 milimolar. Veja como o excesso de magnésio ele pode favorecer a amplificação inespecífica. Aqui no caso, eu trabalharia com um valor entre 1 e 1.4, 1.2 talvez. Essa seria a concentração que eu trabalharia aí. Passo número 9, use variações da PCR. Eu tenho uma aula aqui, também no Universo Biomol, no YouTube, com 10 variações da PCR que você deve conhecer. Eu vou deixar o link dessa aula aqui. Mas hoje eu vou falar de 2 delas que eu tenho nessa aula também, que talvez aqui seja mais interessante para a nossa aula de hoje. A primeira delas é chamada de Nested, PCR Nested ou PCR aninhada, qual você tem o seu alvo. Aqui imagine que seu alvo é o que está destacado. E você vai desenhar, você vai fazer 2 rodadas de amplificação. A primeira rodada, utilizando primers que vão se anelar fora do seu alvo. Então eles estão aqui flanqueando o alvo, mas do lado de fora. Aí você vai obter esse alvo, a reação vai acontecer, você vai fazer a reação ali, amplificar, beleza, vai amplificar seu alvo. E você pode fazer uma segunda rodada, utilizando essa técnica, com um segundo conjunto de primers que estão aqui agora dentro, amplificando o seu alvo propriamente dito, né? Só que você vai fazer a segunda rodada de amplificação a partir de um produto que já foi amplificado. Então você amplificou, fez uma primeira rodada e agora vai amplificar de novo, utilizando o segundo rodada de primers, favorecendo muito a amplificação, a produção do seu produto aí. Então você vai ter amplificação aqui do seu alvo na segunda rodada. Essa técnica, essa variação da PCR aqui é interessante porque você tem um aumento de especificidade da sua reação. Por que um aumento da especificidade? Porque você utiliza 4 primers. Você precisa fazer com que os 4 primers funcionem para que a sua reação funcione. Então você aumenta a especificidade. Então ela é indicada para amplificação de alvos raros.
Se você tem um alvo que é muito raro, um gene muito pouco expresso, uma mutação, por exemplo, você quer detectar aquela mutação, talvez se você fizesse uma PCR convencional, você não conseguiria aumentar a quantidade daquele alvo a ponto de detectá-lo, a ponto de você conseguir detectá-lo. Mas se você fizer essas duas rodadas, utilizando esses 4 primers aí, talvez você consiga. Ou quando você tem uma amostra muito baixa concentração, uma baixíssima quantidade, né? Aí você favorece também a amplificação desse alvo. A outra variação que eu queria dar destaque aqui, se você quiser saber em detalhes como faz a Nested, vai nessa aula que eu deixei lá, tá? E aqui o mesmo racional. A PCR Touchdown, também uma outra variação interessante, é uma estratégia para aumentar a especificidade da reação. Se você tem uma reação que está produzindo muito banda inespecífica, produto inespecífico, talvez a PCR Touchdown seja interessante. Aqui você vai fazer a variação da temperatura de anilamento, mas da seguinte maneira. Ó. Temperatura, você vai trabalhar primeiro com temperaturas altas, depois vai diminuir a temperatura de anilamento. Temperatura alta, alguns graus acima da temperatura ótima de anilamento, vai favorecer a especificidade, a gente já viu isso, né? Quanto maior a temperatura, mais específica a ligação dos primers. Vai diminuir a formação de dímeros de primer, porque a temperatura está alta, vai favorecer só a ligação super específica mesmo. Só que, consequentemente, você vai ter um menor rendimento da reação. Você tem uma temperatura de anilamento acima do ideal. Está tão específico que talvez você não esteja amplificando tudo que poderia, mas você vai resolver esse problema aqui. Ó. Então, como é que faz a touchdown? No primeiro ciclo da PCR, você vai fazer ela com uma temperatura de anilamento alta, uma temperatura mais alta, bem mais alta aí do que a indicada. E aí, você vai reduzir 1 grau a cada ciclo de reação. Então, primeiro ciclo, temperatura alta de anilamento. Segundo ciclo, temperatura alta ainda, só que 1 grau mais baixo. Terceiro ciclo, 1 grau mais baixo do que no ciclo anterior. O quarto mais baixo, assim por diante, até você chegar na temperatura ótima de anilamento. O que você faz aqui? Nos primeiros ciclos, você sacrifica o rendimento. A PCR está rendendo menos do que ela poderia, mas você aumenta a especificidade. E os produtos específicos que você gerou lá nos primeiros ciclos, eles vão ser amplificados de maneira exponencial até o final da sua reação. Essa amplificação específica nos primeiros ciclos, ela vai ter um impacto importante lá na produção do seu amplicon lá no final da reação, porque esse produto certamente mais específico que os outros que vêm aí depois da reação, eles vão ser amplificados de forma exponencial por mais tempo, ao longo de mais ciclos. E eles, consequentemente, vão ter maior quantidade do que os outros produtos menos específicos que vieram aí atrás. Então, no final das contas, você aumenta a especificidade da sua reação fazendo isso daqui, certo? Então, está aqui mostrando, a temperatura de anilamento ela vai ser mais alta do que o ideal no começo da PCR e depois ela vai diminuir até chegar na temperatura ótima. Fazendo isso, você começa com uma reação muito específica que vai diminuindo a especificidade conforme você baixa essa temperatura. E de forma oposta, raciocínio oposto, você vai sacrificar o rendimento que é mais baixo no começo da reação, aumentando depois o rendimento ao longo dos ciclos, né? Favorecendo a amplificação de fragmentos específicos aí conforme você segue com a PCR. E por último, o 10º passo é a utilização de aditivos, que é o tema da nossa próxima aula. Não sei se vai ser aula colada junto com essa aqui, mas vai ser uma das próximas aulas aqui do Universo da Biomol, e aí eu vou falar para vocês sobre os aditivos de PCR. E com isso, a gente finaliza a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever aí no canal, compartilhe essa aula aqui com alguém que possa se interessar por esse processo de otimização. Boa sorte, depois me conta aí se você utilizou algum desses métodos. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!